Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos com o senhor Sérgio Couto. Tem uma longa história aí de vida, muita experiência, muita coisa para contar para a gente. Senhor Sérgio, queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua experiência, o senhor vem trabalhando nos últimos tempos. Bom, meu nome é Sérgio Couto, eu sou engenheiro industrial, me especializei em engenharia de produção e venho já participando desde a segunda revolução industrial, no tempo do Taylor, passando pela parte do sistema Toyota de produção, onde estive no Japão aprendendo sobre isso, e agora estou ajudando a implantar a indústria 4.0, onde nós temos o primeiro passo, que é exatamente ganhar eficiência no chão de fábrica. Sinto bastante saudade do chão de fábrica, embora esteja no chão de casa, né? Entendeu? Mas sinto saudade nesses 5 meses praticamente que a gente está preso, né? A gente tem estudado muito, né? Esse tema. Ainda é importante a gente fincar o pé na eficiência. Nós não vamos fazer o mais rápido aquilo que é errado. Com Né? certeza, com certeza. Então, se nós passarmos primeiro pela eficiência da fábrica, do chão de fábrica, nós vamos chegar num ponto muito importante, que é buscar autonomia para o chão de fábrica. Então, é por aí que nós vamos. Legal. Um dos primeiros pilares do AE, né, é a disponibilidade, né? A gente conseguir usar mais tempo da máquina, removendo o cavaco, trabalhando, fazendo aquilo que ela tem que ser feita primeiro. E aí, várias conversas aí, né, eu gosto muito das suas ideias de como pensar a diminuição dessas paradas, né, ou diminuição dos tempos, com setup de ferramenta, fixação da própria peça. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa visão, né, que vem desde a engenharia, tá, né, com tecnologia de grupo, e como a gente poderia pensar em reduzir as paradas, né, as perdas de disponibilidade da máquina. Assim. Eu queria que o senhor desse uma explanada geral sobre isso. Eu sei que é assim, está longo, mas vamos lá. Muito bem. Você falou muito bem. A coisa começa na engenharia do produto. Tá? A engenharia do produto tem um módulo de engenharia em que eles fazem a explosão de materiais. Aquilo que é comprado gera necessidade, né? Dentro de um módulo do MRP, você tem a explosão de materiais que vão fabricar. Vamos esquecer dos materiais que não são fabricados, são feitos por fornecedores externos. Vamos falar do nosso fornecedor interno. Sim. Então, dentro desse conceito de fornecedor interno, a partir do momento, o módulo de engenharia passa a ser um ponto muito importante na definição, primeiro, da codificação das peças. O que eu tenho encontrado muito por aí é peças com codificações equivocadas. Então, você chega no chão de fábrica com dúvidas sobre o código da peça, a máquina vai ficar parada até que se esclareça o que esse código... Olha só, o código tem participação importante na disponibilidade de máquina, em utilizar a disponibilidade de máquina. Está errado, o documento está errado, entendeu? Então, a primeira parte é a engenharia se conscientizar de se fazer um bom sistema de codificação do produto. Outra coisa que é importante quando a gente fala no chão de fábrica é fazer o desenho da matéria-prima. A matéria-prima vem colocado no desenho da peça numa legenda. Material tal, tais dimensões. Mas aquilo tem que ter, muitas vezes, tem que ter um desenho para que entre no recebimento ou que vá para a matéria-prima ser cortada. Por quê? Essa matéria-prima, nas condições de desenho, porque, veja bem, o desenho da matéria-prima, ela é importante porque ela está é o nível mais baixo da estrutura do produto. Então, tem que ser definido. Não é definido.
Até por causa de sobremetal, né? Até pensando em Exatamente. sobremetal. Então começa o primeiro erro. Como que essa matéria-prima tem que chegar na máquina? Se ela chega errada, vai parar para definir a fixação. Então para tudo. É assim que funciona hoje. Parar, a matéria-prima está errada. Né? Hoje, a engenharia do produto, junto com a engenharia do processo, que é um nome novo. Veja bem, eu falo de engenharia de processo, por quê? Porque nas empresas tradicionais, isso chama programação CNC. Certo? Eu faço o programa GIM com base na ISO e jogo para o chão de fábrica resolver o problema de processo. Aí eu vou procurar dispositivo, eu vou procurar ferramenta, né? E procura. Então, a matéria-prima, quando feito em conjunto, a engenharia do produto e a engenharia do processo, eles definem, inclusive, um ponto de referência importante para essa peça entrar no dispositivo e tudo ser feito, toda a precisão da peça é feita em função desse ponto que foi definido na engenharia do produto. Entenderam? Então, esse ponto então, é importante que a engenharia, que eu chamo de engenharia simultânea, deixa de ser engenharia do produto e passa a ser engenharia simultânea. Deixa de ser setor de programação CNC e passa a chamar engenharia de processo, que se funde com a engenharia do produto e forma a engenharia simultânea. Esse é o ponto mais importante dentro do conceito de OEE. Definido esses pontos, o desenho da peça, através de uma modulagem, né, ela vai para o CAM, onde toda a simulação do processo, tá, todas as definições do processo são feitas no CAM. Então, você tem a modelagem da máquina, você tem a modelagem da ferramenta, você tem a modelagem da fixação, né? Então, você tem todos eles. O que mais me preocupa hoje com relação à máquina CNC é que está ficando a IHM da máquina está ficando de maneira sensacional. Eu fico impressionado. Cada dia melhorando, né? Mas aquilo lá é um grande atrativo para que o operador de máquina vire um piloto da máquina. Quando ele está pilotando a máquina está parada. Até por norma NR12. Eu não posso pilotar a máquina com ela funcionando, cortando. Então, eu vi hoje no LinkedIn, se você puder ver isso, uma empresa mostrando uma moça, né, uma mulher operando uma máquina, um centro de usinagem. E ela segurando a IHM, mexendo na IHM com a máquina parada. Quando eu vejo nos jornais ou na internet alguém pedindo um operador de máquina CNC, eu falo, aí a coisa vai complicar. Está errado já. Vai complicar. Né? Então, esse operador de máquina, ele ganha um mau comportamento pela própria tecnologia das IHM. A IHM deveria ser só um monitor para você ver o desenho da peça, para você ver a informação que o operador tem, mas não deixar ele mudar alguma coisa ali, né? Sem fazer mudança no sistema. Então, tudo isso vai estar na base de engenharia de processo. Então, a engenharia de processo, com tudo isso que eu falei, ele pode fazer a simulação do processo antes de mandar para a máquina. Né? Quando chegar lá, não tem que ter preparador de máquina. O preparador de máquina está na base do processo. Eu contei para você o caso, por exemplo, de uma empresa que eu dou consultoria, até por orientação de vocês, estamos juntos lá, em que eu tirei o preparador de máquina do chão de fábrica e ele está na base de engenharia de processo. Sim, com certeza. Ele levou toda aquela experiência dele, né, para a engenharia de processo. Então, eles veem a simulação no CAM em tempo real. Em tempo real, eles estão vendo o que acontece, que não vai ter colisão
que você vai colocar o apalpador da qualidade no ciclo do processo. O apalpador ali na simulação já vai começar a dar feedback da qualidade do produto, né? Eu tenho trabalhado agora com relação a ter, porque uma variável que está fugindo um pouco é a variável da qualidade superficial, o acabamento superficial. Sim. Por quê? Não tem como medir em processo. Não tinha, né? Mas eu já consegui fazer um processo em que vai ser uma câmera para medir a qualidade superficial. Ok. Então, esse feedback também já está equacionado. Então, você tem todo um processo, todo um feedback, né? Para você chegar lá. O que faz o preparador de máquina e o operador de máquina? Zeramento. Esse é o grande câncer da disponibilidade de máquina. Sim. Fazer zeramento na máquina. Não precisa. A máquina tem um zero fixo, onde o dispositivo e peça vão diretamente para esse zero fixo. Você pode ter 2 zero fixos, 3 zero fixos, para ter 3 dispositivos simultaneamente. Né? Então, eu me lembro, em 1973, 74, começaram a chegar as primeiras máquinas CNC, centro de usinagem, em que vinham com 2, 3 mesas diferentes. Naquela época, o pessoal não conseguia entender. Não conseguia entender por que 2, 3 mesas. Então, vamos lá. O paradigma é que está causando grande problema para a gestão a paradigma de produção é que está de gestão é que está fazendo com que cause problema para o chão de fábrica. No tempo do Ford e da produção em massa, esse problema não existia. Era uma pouca variedade de peça, né? Em função de que a máquina não parava, aquela grande quantidade de peça tinha uma vazão constante. Então, o atravessamento da peça pela fábrica era rápido. Mas, a partir de 1970, a Toyota resolveu oferecer até 200 modelos diferentes de automóvel, de configuração por produto. O que aconteceu? Os lotes de fabricação, que eram quantidade de milhares de peças, passou a ter 50 peças em média. Complicou totalmente a vida do gestor de produção, que ele não sabia fazer isso. Por quê? Ele vinha de uma cultura de máquina automática. Máquina automática era aquela máquina que levava de 4 a 16 horas para mudar de peça. Eram as máquinas, os tornos multifuso, as transfer line, as famosas Grob Transfer Line, a máquina transfer, as máquinas automáticas copiadoras. Eu trabalhei muito com máquina copiadora automática. Era de 4 horas, quando era pouco, era 4 horas para mudar uma peça. Muito bem. Chegou na Toyota, vem lá o Taiichi Ohno e o Shigeo Shingo. Olha, amigo, se nós não mudarmos a nossa filosofia, a nossa cultura, de que nós temos que reduzir o tempo de preparação e melhorar o aspecto de programação da máquina, vamos ter que usar o CLP para salvar os programas que foram ótimos e fazer com que esses programas que foram ótimos voltar para a máquina. Só que aí tem o ferramental. Né? Tem o ferramental que precisa também ter troca rápida. Com isso, nasceram uma série de ferramentas de troca rápida. A própria VDI, aquela ferramenta de troca rápida no torno, né? Que é VDI tudo cerradinho, para trocar rápido. Então, o que ele fez? O Shigeo Shingo jogou esse tempo de 10 minutos, né? Até 10 minutos, 9,9 minutos. Menos de 3 dígitos. Isso. Ele jogou esse tempo para lá, você joga na curva, viabiliza o lote de 50 peças. E fez com que esse lote de 50 peças fluísse, né? Dentro de uma condição, dentro de uma velocidade muito maior do que eles tinham. Com esse advento, começaram a chegar as máquinas de controle numérico computadorizado. Eu não vou nem falar da máquina de comando numérico que eu tive na mão, que era com
fita perfurada, Sim. porque era uma desgraça. O primeiro contato que eu tive com a máquina flexível, e com 5, 6 pallets, eu trabalhei numa grande empresa de máquina-ferramenta e eu fui escalado para ir para a Itália conhecer umas máquinas que iam ser compradas e eu tinha que pensar no processo daquelas máquinas. Cheguei lá, fiquei encantado. A empresa chama MCM, italiana, são as máquinas que tem na Ferrari, lá em Fiorano, né? São as máquinas que tem lá. Então, de repente, eu comecei a entender, conversar com o italiano, por que ele estava me dando uma máquina que tinha 264 ferramentas. Entendi. E mais um magazine de ferramenta auxiliar com mais 30 ferramentas. E por que tinha 6 pallets? Aí ele falou um negócio para a gente, o seguinte. Aí vem um novo paradigma de gestão. Olha, hoje você pode não estar sentindo, mas você como fabricante de máquina-ferramenta, você vai aumentar a grande quantidade de produtos diferentes e seu lote vai cair. Vocês vão sentir mais de bens de capital porque as máquinas serão mais personalizadas. E você vai fazer lotes unitários. Tá? Vocês estão comprando 5 máquinas, vocês vão ter que fazer... Você imagine 5 máquinas, cada uma tendo 300 ferramentas, são 1.500 ferramentas. O que você não consegue passar em 1.500 ferramentas? Quer dizer, você passa o ano inteiro produzindo sem trocar nenhuma ferramenta. Então, hoje, em pleno século XXI, nós não conseguimos entender até hoje, até os próprios fabricantes de máquina-ferramenta não conseguem entender a importância da quantidade de ferramentas no magazine. Entendeu? Por quê? A partir do momento que a gente quer manter o magazine sempre pronto, através de um fundamento chamado tecnologia de grupo, que não foi criado agora, não. Em 1957, um cara chamado Mitrofanov, um russo, criou isso, só que ele não tinha toda essa tecnologia, não serviu para nada. Veio o Burbidge, que é um inglês, e falou, peraí, eu vou usar isso aqui por similaridade de forma para manter um certo ferramental na máquina e eu faço uma família de peças, por exemplo, engrenagem, que tem uma similaridade de forma. Ele fez para isso. Fez essa similaridade de forma, manteve o ferramental, mesmo numa máquina inflexível, ele conseguiu trabalhar lotes menores e trabalhar com similaridade de forma. Só que agora o magazine permite você aplicar a tecnologia de grupo utilizando a similaridade de processo. Aí criamos, né, na época, e eu fui o percursor disso, um envelope da máquina. Entendeu? Um minutinho só. O envelope da máquina, peraí. Secretária. Então, criamos o que se chama envelope da máquina. O que significa o envelope da máquina? Isso é fundamental para que você reduza o OEE, para que você utilize melhor a disponibilidade no OEE, aumente esse OEE que hoje está em média em 30% no Brasil. Criei o envelope. Tudo que coubesse dentro desse envelope, esse envelope era uma máquina. Ela tinha a sua dimensão física disponível, você tinha uma quantidade de ferramentas no magazine, você tinha uma precisão da máquina, certo? Criou-se um envelope. Tudo que coubesse dentro desse envelope pertenceria àquela família daquela máquina. E com isso nós botamos o ovo de Colombo em pé. Né? Só que, de repente, as máquinas do passado que vinham com 80, 100 ferramentas, o pessoal que fabrica a máquina achou, para que serve isso? Eu tenho perguntado a alguns fabricantes de máquina por que
eles não têm um magazine maior, né? Eles falam, mas Sérgio, mas para que precisa de um magazine maior? A hora que eu começo a falar de ferramentas gêmeas, trigêmeas, quadrigêmeas, passar horas, dias produzindo sem trocar, vai ter que trocar, mas vai ter que trocar num momento em que a máquina vai estar programada para ficar parada. Um sábado, um domingo, né? Então, eu uso mais a disponibilidade quando eu tenho mais ferramentas gêmeas, mais ferramentas trigêmeas. Entendeu? Então, esse é o ponto fundamental. Isso vai no setup, isso é fundamental. Outro ponto importante é utilizar o que se chama de zero point. O zero point nasceu com um negócio que valia ouro. Veio lá a MF da Alemanha, eu tive lá em Hannover e conheci esse pessoal. A hora que ele me passou o preço da basezinha, eu falei, pô, isso aí dá para comprar máquina já com ele. Né? Então, a MF não soube explorar isso. Não é tão caro fazer aquilo. Agora você tem a MF, você tem a Shank, né? Você tem aí a de Vinhedo, a System, não sei o que lá, aí de Vinhedo. Faz excelente, hein? O Bruno lá, o Bruno é meu amigo, eu só não lembro o nome, nunca lembro, porque eles eram da Metalúrgica Onça antigamente, agora criaram essa Sistec. A Sistec aí em Vinhedo. Muito bem. Com essa configuração, você tem zero point. Você pode ter 2, 3, 4 zero point na mesma máquina. Aí, o que aconteceu? O sistema ERP começou a ficar cego. Por quê? Ele parava, né? Ele parava antes de entrar na fábrica. Ele olhava para a fábrica, estava tudo escuro. Então, vocês começaram, a GRV, outras empresas, a criarem uma coleta de dados, integrarem a fábrica com o sistema MRP num sistema de pirâmide, que também já não é mais pirâmide. Sim. Tá? Mas tudo bem, vamos, se chegarmos na pirâmide, já estamos muito bem. Já está bom, já está ótimo. Entendeu? Ótimo. Aí veio o sistema escada, né? Sistema escada, e fizeram com que os dados do chão de fábrica fossem integrados dentro do sistema total. Muito bem, isso já melhorou bastante. O que isso proporcionou? Proporcionou você fazer a explosão, analisar o envelope da fábrica e jogar para o envelope correspondente àquela determinada peça, onde não se faz mais zero. Sim. Outro benefício da simulação no CAN. O CAN está fantástico. Aquilo que está hoje no Smooth da Mazaki, lá no chão de fábrica, você vai no CAN, você fica impressionado. Você pega um CAN tipo Top Solid, por exemplo, você fica impressionado com aquilo ali. Né? Mas está na base, lá pode simular, lá pode ficar parada a máquina, lá pode fazer tudo. Mas a hora que você passa para a máquina, você só tem que fazer o quê? Aí entra a GRV, faz o sequenciamento. Agora vai ser feita a peça 1. Aí o que aconteceu? Com tudo isso, eu joguei lá embaixo o setup, próximo de zero, você joga na curva, o que acontece? Você faz com que a velocidade de fabricação aumente, a velocidade do fluxo, porque você diminui a espera. Então, no Lean Manufacturing, quando você fala fazer superprodução, né, era você ter 10 peças, fazer 20. Hoje, no nosso sistema, que é um paradigma, que você sai de uma manufatura responsiva, que era o caso do Lean Manufacturing, que é o caso do Lean Manufacturing, né? Você passa para um paradigma, né, que tem que atender um negócio chamado customização em massa. Sim. Aí complicou o negócio. Complicou. Já 50 era terrível, uma peça já não. Então... Aí vem esses caras e começam a customizar eletrodoméstico, automóvel, implemento agrícola, caminhão, tudo customizado. E aí? E agora? Esse é o novo paradigma.
Exatamente. Então, não é que de peça única, né? Não é que nós aqui, quando você me convida para falar sobre um Uhum. OE de 85%, Uhum. que é uma métrica, Sim. você vai encontrar os KPIs, né? Em português, KPIs, Sim. né? Que é a disponibilidade, o desempenho e a qualidade. Tudo isso, a qualidade foi incorporado na máquina. A máquina aprendeu a medir. Aprendeu a medir e acabou com o CEP manual. Então, o controle estatístico de processo, né, vai para a rastreabilidade. Olha só, olha a importância de medir na máquina. A rastreabilidade fica pronta imediatamente à disposição de quem quer que seja. Isso é importante para quem faz autopeça. Que a Volkswagen, a Ford, né, todos esses fabricantes, eles querem que tenha fazer rastreabilidade. Meu amigo, a rastreabilidade desse lote está disponível no servidor. Entra lá, é o lote tal, tal, tal. Não tem papel. Sim. Então, o que acontece? Quando a engenharia faz as coisas direito, a partir de um pedido de compra de um cliente, aquilo vai direto para o fornecedor. Quem é o fornecedor? Antigamente, o fornecedor era o PCP. Aí o PCP se enrolava. Sabe aonde que ele se enrola? Porque ele não sabe qual é a eficiência da fábrica. Ele trabalha com 176 horas mensais para cada recurso, por um turno. Mas ele não sabe a eficiência. Se é 50%, já é metade disso, né? Não, ele não sabe. Pior que ele acredita em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, e programa. Então, a programação da fábrica é feita em cima de um negócio que você não é verdade. Então, vai atrasar. Sim. Atraso de fabricação é decorrente de que ele não sabe qual é a eficiência da fábrica. Não tem um sistema automático que diz, olha, joga para mim, que eu vou dizer para você, hoje eu estou andando a 60%, ocupando, aproveitando 60% da disponibilidade. Então, essa peça vai sair tal dia, tal hora. Sim. Hoje, não, o PCP não tem condições de fazer isso, só um sistema automático. E até porque você sabe disso. A ação da eficiência da máquina para poder planejar. Agora, se ele nem Claro! E outra, o segredo de tudo isso está na base de engenharia de processo, porque lá na simulação sai o tempo. Sim, sim. Esse tempo é chamado tempo padrão, que nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Quando falava tempo padrão, o cara falava, essa coisa de tempo padrão não funciona. O tempo é aquele que sair. O tempo não. Então, quer dizer, a mesma peça, ela era feita em tempos diferentes. Uhum. E o coitado do PCP acreditava que era verdade. Então, quer dizer, sair hoje ou sair daqui um mês, para ele é absolutamente tudo normal. Certo. Então, o que acontece? Eu quero hoje fazer uma nacionalização de peças da indústria automobilística que trabalha no just in time, né? Tem um da Hyundai aqui do lado em Piracicaba, né? Que tem um outro nome, mas eu lembro daqui a pouco. Então, o just in time. Então, o cara quer receber. Antigamente, a fabricante, né? Eu trabalhei para a Volkswagen, né? Fabricava muita coisa internamente. Hoje ela é montadora. Sim. O molde que ela fabrica, os estampos, são feitos por terceiros. Antigamente a Volkswagen transformou a Carmanguia numa grande fábrica de estampos, de moldes. Tá? Então, toda essa questão que o tempo padrão vem da engenharia do processo, é fundamental que se entenda isso. Porque a partir do momento que o sistema já não é mais PCP, o sistema recebe o tempo padrão e ele tem colhido diariamente do sistema conectado qual é a eficiência que nós estamos tendo, qual é o OEE desse recurso, ele vai dizer, isso aqui vai entrar tal hora e vai sair tal hora e vai entrar e vai sair. Então, cabe ao sistema não ter mais papel. Sim.
veio a ordem dessa, quem é? Eu vou direto do cliente, que é o setor de venda, direto para o fornecedor, que é a máquina. Em seguida, vai para a expedição. Olha só. Agora, quantos passos nós temos hoje? Muitos, e né? pior, esses passos fazem com que a máquina fique parada. Na maioria das vezes. Com certeza. Com certeza. Então, o sistema, além de receber, a hora que ele recebe, ele faz o sequenciamento. O que nós vamos fazer com a tecnologia de grupo? Nós formamos um envelope. Nós temos as ferramentas sempre preparadas. Elas só vão ser trocadas numa hora parada. Nós temos autonomia da máquina. Agora eu vou falar a segunda parte do apalpador. O apalpador é um sistema, é um sensor que pode prever a colisão. Né? Por exemplo, nós temos uma série de... Quando nós temos forjado, fundido, nunca se sabe qual é o sobremetal exato que tem. E muitas vezes o processista pôs um passe relativamente pesado e vem maior do que aquilo. O que acontece? Quebra a ferramenta. Mas o apalpador entra em questão de segundos. Você pode ter um apalpador e pode ter também um sistema laser de varredura na máquina. Ó, a peça bruta está perfeita. Vai ficar como você quer. Quer dizer, tecnologia que está madura. Está disponível. Aí eu conhecia há 20 anos atrás. Sim, o apalpador pode até ajustar a altura do primeiro passe, né? Exatamente. Não, e você pode também, certo? A partir daí você joga para o controle numérico. Você reprograma a quantidade passada. Sim. Né? Porque o que você vai fazer? Ainda não está sendo. Você diz assim, ó, minha máquina pode remover tantos centímetros cúbicos por minuto pela disponibilidade de potência e torque que ela tem. Tá lá. Quando eu jogo para essa máquina a inteligência, é uma tecnologia madura, a máquina vai pegar através, você pode usar um sensor de torque no motor principal, um sensor de torque no motor de avanço, essa combinação, velocidade de corte e avanço, né, que dá o consumo de potência, eu posso controlar isso através do volume. Meu volume é 10 metros cúbicos por minuto. Ó, você mandou um passo, o primeiro passo com 12 centímetros cúbicos por minuto. Eu vou reduzir para 10. E acabou. Desde que você também tenha as informações da estabilidade da ferramenta. Com certeza. Ok? Porque da estabilidade da fixação, da estabilidade da peça. Porque você tem peça que tem parede fina. Se você entrar muito forte naquela parede, né, você gera duas coisas. Você gera calor, né, e você gera deformação por esforço. Os dois geram deformação no caminho da ferramenta. Né? Então, essas coisas virão da engenharia de processo. Isso será conhecido. No futuro, né, eu vejo vocês recebendo e fazendo esse processo de engenharia de processo, máquina, e retornando para a engenharia do processo, a engenharia do processo podendo fazer alterações no processo sem ir na fábrica. Né? É aquilo que eu chamo de gêmeo digital. Né? Você tem o gêmeo físico e você tem o gêmeo digital. Isso vai contribuir para você utilizar melhor a disponibilidade. O que você ganha agora com isso? Toda hora do almoço, peças de longo ciclo de duração, o camarada vai para almoçar. Uma hora de almoço. Exatamente. Quando você tem uma série de sensores que pode parar a máquina em caso de alguma anormalidade. Deixa a máquina trabalhando. Sozinha. E se você bobear, ela vai trabalhar a noite inteira sozinha. Então, peraí. Hoje, quando eu falo, muitas vezes, esses dias eu falei lá com a Hexagon, que eu ia produzir 9 horas em 8 horas, os caras ficavam falando, seu Sérgio está louco. Ele já, tá meio já não dá. já está meio velhinho mesmo, deve estar louco. Né? Depois que eu contei para ele que a hora do almoço não para a máquina,
sim. nem a hora do jantar. Se tem 2 turnos, você ganha 2 horas por dia. Sim, sim. 2 horas por dia em 200 dias são 400 horas. Sim. Entendeu? Faz 400 horas dividido por 176, quantos turnos você ganha? Sim. 2 turnos de trabalho. Então, essa consciência do OEE, muitas vezes a gente vê o pessoal pregando o OEE, mas no cálculo, disponibilidade, desempenho, né? E qualidade. Bom, a qualidade, além da rastreabilidade, ele também confere a capabilidade. Olha só o apalpador, esse sensor. Ele, a cada tempo, você coloca lá um dispositivo e ela faz a capabilidade da máquina, para saber se aquele envelope, dentro do quesito precisão, está de acordo. Quer dizer, meu envelope continua capaz de fazer tudo isso que vocês querem. Então, vai para a capabilidade. Essa capabilidade fica arquivada a cada instante. Quando é igual você fazer uma manutenção no avião. Tem que ficar registrado aquela manutenção. Sim. Né? Se o avião caiu e o cara não fez a manutenção, ele vai pagar, vai ser o responsável por isso. Se a peça morreu porque a máquina não foi capaz de fazer, quem for responsável na manutenção, aí que entra a manutenção preditiva. O cara da manutenção vai ser responsabilizado porque ele não fez a conferência da capabilidade dentro dos tempos programados. Sim. Que é coisa de minutos, cara. Coisa de minutos. Sim, sim. Tá? Então, o OEE chega aí. Bom, então toda a parte do processo, passando pela engenharia simultânea, indo direto para a máquina, ela tem que encontrar todos esses sensores ativados. Tá? As próprias ferramentas de corte hoje tem sensor. Você sabe, lá tem um sensorzinho, tem lá uma tag que diz tudo que tem a ferramenta. Os fabricantes de ferramentas criaram uma norma, participaram da criação de uma norma chamada ISO 13399, onde todos eles rezam na mesma cartilha. Isso já facilita a biblioteca, né? Esse é outro ponto importante. Eu vou jogar para dentro do CAN toda uma biblioteca daquilo que eu utilizo. Outro dia eu estava falando, você tem que usar a biblioteca e um GTC, que é o catálogo geral de ferramentas. O cara falou, mas tudo isso, seu Sérgio? Não. Você vai fazer o seu GTC dentro da norma ISO. Pronto. Se eu uso o GTC, tem 1000 ferramentas. Mas eu uso só 20 ou 30 daí. Então, sua biblioteca vai ser 20 e 30. Sua biblioteca vai ter 20 e 30 dispositivos, né? Morsas, fixadores automáticos. A Schunk, por exemplo, para um torno de controle numérico, ele já está usando no torno o conceito do centro de usinagem. Você troca o pallet. Então, você troca a placa inteira. Você tira a placa, uma placa, né? E entra com outra. E vai trocar o mordente fora da máquina, para entrar numa outra peça. Isso viabiliza a peça zero, até, se você quiser. Né? Então, nós temos tudo para fazer. O OE está vindo aí, o pessoal precisa entender que não é para calcular a eficiência. Não é só para calcular a eficiência. É para aumentar a velocidade de atravessamento das peças. Com certeza. Quando eu baixo o lote, eu aumento a velocidade de fluxo. E quando aumento a velocidade de fluxo, eu diminuo o tempo de espera. Então, aquele negócio de que o que é um lote, o que é fazer superprodução. No nosso conceito hoje, se eu preciso de uma peça, eu faço 2, eu estou fazendo 50, ocupando aquele recurso 50% de tempo a mais. Olha só, uma peça só pode desestabilizar todo o scheduling, todo o planejamento, o sequenciamento de planejamento. Com certeza. Uma peça só. Não, é uma coisa. Quando nós estávamos falando de 50, né? Eu vivi essa fase, o cara precisava de 50, ele mandava fazer 100. Para aproveitar o setup, né? Exatamente. Esse é o raciocínio, né? Eu acho importante, seu Sérgio, essa discussão, né? Porque se a gente amarrar todos esses conceitos que o
senhor comentou agora, né? De eu ter um envelope na máquina. A peça já sabe que vai ser feita naquele envelope. E tudo foi simulado anteriormente no CAM. O tempo o setup, né? Como seria esse setup? Ferramenta, eu vou fazer setup somente uma vez por semana, uma vez fora do horário da disponibilidade, né? Eu gosto muito da frase do senhor, eu só estou repetindo, né? Fora do momento, você não vai parar uma máquina para fazer setup de ferramenta que ela poderia estar produzindo, vai fazer fora do horário da disponibilidade. E você tem um sistema de fixação, em que você faz a preparação antes, a fixação antes, e realmente só coloca a fixação na máquina, e você dá um start, e não tem o piloto, né, da máquina, ou seja, esse setup caiu drasticamente, né? E todos esses tempos aí que antes eram paradas, você está removendo cavaco, você está transformando o produto do cliente. E eu falo removendo cavaco, eu sei que há uma crítica aí também, o mínimo possível, né? Porque eu já tenho um desenho da matéria-prima, o mínimo de sobremetal que eu preciso para não ficar tirando no céu a fábrica de cavaco, né? Então, eu não sei se eu resumi bem, mas eu acho que esse é o conceito. É isso aí mesmo, Valdecir. É isso aí mesmo. Então, esse aspecto da remoção de cavaco mínimo, o sobremetal, porque, veja bem, a cultura aqui no Brasil pega uma barra redonda, 10 milímetros de sobremetal. 5 milímetros no raio. O processista é isso. Você tem que pegar a cinta para falar para ele que tem que ser no máximo 1 milímetro. Aí ele vem e fala assim, olha, as bitolas padronizadas de barra, ou é isso ou não é isso, né? Fala, peraí, meu amigo, se você começar a apertar o fabricante de barra, né? Eu vou na Villares Mittal, né? Eu faço a barra na dimensão que eu quero. Então, esse negócio de que o submetal é padronizado, que a fundição manda o que quer, que o forjamento manda o que quer, isso é tudo conversa fiada no século XXI. Isso se conversa. Sim. Então, a ferramenta de corte, ela está lá. Mas tem uma outra coisa, que além do piloto de máquina, quando você não define as ferramentas, tem o turista dentro da fábrica. Você não define a ferramenta. Deixa para o operador ou preparador definir a ferramenta, o processo. Aí ele vai procurar a ferramenta. Aí ele sai pela fábrica fazendo turismo, vai até aquele quartinho e guardam as ferramentas. Lá, o Palmeiras perdeu, o Corinthians ganhou, e a máquina parada. Não sei quem, não sei o quê. E aquela conversa. Eu cansei de fazer pesquisa, eu fiquei dentro do quartinho vendo como é que funcionava. E apelidei esse cara de turista, ele anda pela fábrica. E gosta de andar. Sim, sim. Certo? Então, por exemplo, quando eu vejo lá a Iscar com aquele sistema Matrix, certo? Aquilo é fantástico dentro da gestão no chão de fábrica. Né? Você ter ali você tem toda uma informação de como está o comportamento do consumo de cada tipo de ferramenta. Se eu posso enxugar, se eu tenho que abrir, entendeu? Quando o processo vai para o chão de fábrica, Valdecir, você vai no quartinho de ferramenta, você encontra 50, 60 tipos de pastilhas diferentes para fazer a mesma coisa. A cobertura da pastilha, a geometria de pastilhas, tem 30, 40 geometrias diferentes de pastilha. Quer dizer, não tem feedback do que é bom para determinada peça. Por isso que eu falo para você que quando você manda o processo com toda a geometria da ferramenta, você retorna dizendo, olha, essa geometria foi fantástica. Ou pensa numa, porque o que a geometria da ferramenta é importante? A ferramenta tem uma importância muito grande no custo da usinagem. Então, o que você quer? Você quer diminuir aumentar o tempo de utilização da pastilha e diminuir o desgaste da ferramenta no atrito com o material. É isso que você quer. Então, essas informações têm que vir para a base do processo. Ó, tá bom ou não tá bom? O custo foi esse, mas podemos melhorar. Outro aspecto importante que não dão nem um pouco de importância.
é o sistema de refrigeração. Com certeza. Refrigeração do corte. Veja bem, hoje Tanto tem um a negócio chamado pressão quanto inundação. Sabe, o que tem, na verdade, o que eu tenho visto, é uma inundação. Inundação. Ninguém sabe se na região de corte, que temperatura que tem. Não tem um sensor. Essa semana passada eu falei com o Marcos da Isca. Eles lançaram uma linha de ferramentas com lubrificação interna. São microcanais, só que lançaram ferramenta. Mas falta dizer qual o objetivo que você quer reduzir temperatura na região de corte por duas razões. Uma, para diminuir o desgaste da ferramenta, aumentar o tempo de vida dela. Né? E olha, o que os fabricantes de ferramenta estão fazendo? O tempo de vida eles estão falando pela quantidade de peças, não pela condição de ferramenta. Sim. Aí o cara fala, não, com 10 peças você troca a ferramenta. Só que você vai olhar lá, ainda a ferramenta tem um tempo de vida maior. Mas em que condições você está falando 10 peças? Refrigerando, com que condições? Então, eu descobri um cara lá em São Paulo que ele faz um sistema de refrigeração com CLP, olha só, para se integrar na máquina, com um trocador de calor. E se quiser, você põe uma geladeira e joga a temperatura que você quiser. Quem que vai determinar a temperatura ali? Um sensor que está na ferramenta. Olha, essa ferramenta ela vai desgastar menos, né? Quando a temperatura naquela região de corte estiver em 350 graus. Você está em 800, joga para 350, a ferramenta vai durar muito mais. Com certeza. Né? Então, você veja, todas essas questões são importantes para a eficiência de fabricação. Com certeza. O conjunto todo, né? A máquina, a lubrificação, a refrigeração, a ferramenta, né? Muitas vezes ainda não se analisa, né? O Marcos, eu conversei bastante com ele também, de quanto a ferramenta pode reduzir o tempo, né? A ferramenta ela representa 3 a 5% do custo total de fabricação, talvez gastando um pouquinho mais, você cai o tempo de processo pela metade, né? E aí a gente começa a analisar que isso também pode ser não adianta só comparar a ferramenta pelo custo da ferramenta, tem que ver quanto essa ferramenta pode reduzir o tempo, né, de produção e não só a durabilidade em número de peças, que também é importante, mas também quando eu baixo o tempo, a parte mais cara, né, do custo da peça é o processo inteiro, não é só a ferramenta, né? É a máquina, é funcionário, e aí, refrigerante que joga fora. Refrigerante que joga, exatamente. E também a pressão, todo o processo ali bem balanceado, né? Você consegue ganhar, não só, a gente falou muito hoje, né, nos tempos parados, né, com setup de ferramenta, fixação da peça, todo o processo lá pensando no envelope, mas também tem muitos ganhos que podem conseguir dentro do tempo de usinagem. Mas também não adianta eu me concentrar no ganho do tempo da usinagem, se eu tenho o operador de máquina, né, o turista da máquina, que fica passeando, perdendo aqueles tempos. Então, na verdade, eu acho que é um conjunto de trabalhos que a gente pode pensar, tanto nas perdas de disponibilidade, também tem ganhos no processo. Mas as perdas de disponibilidade eu vejo como um buraco muito grande, né? A gente falou do almoço aí. A máquina só trabalhando durante o almoço e janta, a gente já ganhou 2 turnos ali, né? Bastante tempo. Então, eu acho que isso é uma questão, e muito que a gente está falando, que investimento precisa, certo? Né? Basicamente, se a gente pensar na grande parte, é ter uma higiene de processo com a parte de simulação do CAN, talvez a adoção de um palpador, e pensar num sistema de fixação melhor. Basicamente é isso, e mudar a mentalidade, né? Eu acho que o mais importante de tudo isso é em pensar de forma diferente, né? Em como pensar a fábrica, né? Eu acho que esse é o principal investimento, né, nessa conversa toda. Mais um fator importante, rapidamente, claro. Que está com você também esse projeto, sim, é a manutenção preditiva baseado na condição. Sim. Quer dizer, a máquina vai dizer, olha, meu amigo, hoje você sabe que a máquina ela não pode ter vibração, porque isso influi no acabamento superficial da peça. E quem que causa essas vibrações? São os rolamentos lineares, né? Os rolamentos circulares, que eles têm um tempo de vida, mas que é estimado.
O que tem acontecido? Tem encarecido o custo de manutenção porque troca. Ou troca antes, ou troca na hora que quebra. Sim. Né? Os dois são prejudiciais. Então, a manutenção dentro do OEE é fundamental. Eu sei que a máquina não vai parar, porque todos os parâmetros, eu mandei para você aí, são os 50 sensores que a máquina vai estar. Tá? Outra parte importante que você tem que saber, nós já falamos da qualidade, da quebra de máquina, do setup, mas o comportamento do operador é fundamental no desempenho da máquina. Sim. O cara chega às 7 horas da manhã e começa a operar a máquina às 7h30. Você imagine eu com 20 máquinas. E esse é um comportamento normal dentro da fábrica. Né? Eu sou consultor disso aí, eu estou debatendo, mostrando para eles que essa meia hora em 20 máquinas são 10 horas de máquina parada. De 10 horas a máquina menos. Né? Põe isso em 200 dias. Sim. Em 10 máquinas. Então, o comportamento tem que ser adequado. 7 horas da manhã, dentro de um processo autônomo, eu boto a máquina para funcionar. Sim. Sozinha. Certo? Agora, o comportamento do cara já é mais difícil de você adequar. Outro aspecto importante, quando nós falamos de ferramenta, nós colocamos a ferramenta dentro no OEE, na parte de desempenho. Sim. Se eu faço tudo isso que nós estamos falando, refrigero bem, sei qual é a melhor condição, eu vou ter sempre aquele desempenho programado na engenharia do processo garantido. Sim. Ah, não, eu tenho que diminuir a velocidade de corte porque está vibrando. Mas está vibrando por quê? Normalmente vibra ou por condições ruins da máquina, os patins, que são os rolamentos lineares, ou próprios parâmetros de corte que estão inadequados. Um avanço inadequado. Então, quando nasce aquilo que se chama usinagem a alta velocidade, né? Então, o que significa? Eu posso ter um avanço, uma profundidade de corte pequena e ter uma baita velocidade de corte para compensar. Porque o que é a remoção? Né? O volume de remoção. Velocidade de corte, vezes avanço, vezes profundidade de corte, você sai em centímetros por minuto. Qualquer um que eu alterar aí vai ser proporcional. Eu posso manter a profundidade de corte, que é ideal para diminuir o calor, mas também aumento a velocidade de 200 para 300 metros. Faça essa compensação. Então, esse desempenho está ali naquela parte, no segundo item. Disponibilidade, desempenho. Eu tenho que conhecer a ferramenta. O desempenho depende da refrigeração, do resfriamento da zona de corte, do comportamento do operador. Aí é que está. Eu não vejo ninguém falando de desempenho. Fala um monte de coisa. Eu ainda não cheguei à conclusão o que é desempenho no OE. O desempenho é claro. É qualquer anomalia daquilo que eu tenho que conseguir e não consigo por alguma limitação. Uma limitação é eu não conseguir melhorar o comportamento do operador. Com certeza. Legal. Senhor Sérgio, a gente tem conversa aí para várias horas. Mais de ano. Para mais de ano. Eu queria só fazer mais alguns comentários, né? O tempo de atravessamento, eu acho que é um tema importante, né? Muitas vezes eu vejo as máquinas multitarefa, o pessoal ainda não entende, fala, mas a máquina é mais cara, mas os ganhos que a gente tem envolvidos, não só em você fazer a peça com uma única fixação, né? Eu sou fã desse tipo de máquina, eu acho ela interessante por dois aspectos. Primeiro, você tem uma fixação só, você consegue, você tem normalmente magazine, né? Você não vai ter torre com ferramenta acionada, você vai ter magazine, quer dizer, com muito mais ferramentas, também envolve nesse aspecto. Você tem, principalmente, menos etapas de processo que vão fazer com que aquela peça fique parada. Então, nós temos exemplos de máquina assim, mas no próprio processo de fabricação, né? Quando a gente consegue fazer setup baixo, né? E a gente começa a pensar em lote de peça única, o tempo da peça percorrer a fábrica cai drasticamente. E isso faz com que a fábrica responda, né, ao mercado, à demanda, né, muito mais rápido.
né? Ela consegue um item que entra, né? Eu já fui em fábricas, né? Eu também gosto, sinto falta de ir por show de fábrica, em que entre uma etapa e outra demorava 30 dias, né? Quer dizer, era um cúmulo, né? Quer dizer, aí você pega uma peça que lá, que o processo dela somado nas máquinas davam, sei lá, 10 horas, ela demorava 40, 50, 60 dias para atravessar a fábrica. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais de tempo de atravessamento, aí, como é que o senhor enxerga isso, né? Essa cultura de fazer lotes, né? Eu acho que esse é Bom, nós vamos resolver o tempo de atravessamento nesse projeto que eu mandei para você. Você imagina que eu chego, você que gosta de telemedicina, eu chego no médico, entro no médico, e ele já sabe, eu cheguei no médico, ele já sabe tudo o que está acontecendo comigo no consultório dele. Se é que eu preciso ir lá. Sim. Mas eu tendo sensores em mim, ele pode olhar tudo por mim. Sim. Então, ele já imediatamente prescreve o que tem que ser feito. Qual é a grande sacada para aumentar a velocidade? A majestade e a peça. A peça, eu faço um negócio que quando entra a peça, é que complica o gestor. Sim. É quando entra a bola no campo, é que complica o perna de pau. Né? Então, se você tirar a bola do campo, fica tudo fácil. Todos os jogadores são iguais. Sim. Né? O Neymar, o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Joãozinho lá do campinho de terra também vai ser igual. Não tem bola. Todo gestor é bom quando não tem a peça. Não precisa nada. Não precisa de máquina, não precisa de ferramenta, não precisa de CAN, não precisa de CAD, não precisa de nada. Agora, quando a majestade entra na jogada, e mais, ela é aquela peça, ela que carrega, ela que se movimenta ela que faz o movimento dentro do atravessamento. Sim, sim. Quando eu torno essa peça inteligente, não é porque eu quero, não, porque é bonito. Porque eu estou aproveitando o movimento dela dentro da organização para ela me dar informação em tempo real. Existe um negócio chamado RFID e existe um negócio chamado RTLS, que é Real Time Locating System. Quer dizer, aonde eu estiver, o sistema todo sabe que eu estou errado, que eu não devia estar ali, que o tempo de espera, eu estou demais esperando para entrar naquele recurso, e assim por diante. Então, eu desenvolvi essa peça inteligente com base em RFID. Quando ela chega na máquina, um leitor, eu não preciso colar. Alguns vão falar, Valdecir, para você, Sérgio, mas não dá para eu botar a tag na peça. Ué, coloca no dispositivo. Ela vem com imã na matéria-prima. Você tira dali, cola no dispositivo, né? Põe no dispositivo. Quando ele entra na máquina, passa pelo leitor. E todo o sistema é alimentado. Essa peça, olha, eu preciso dessas ferramentas, eu preciso desses parâmetros de corte, eu preciso de refrigeração a tantos litros por minuto, a 20 bar, né? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu posso dizer até antes de entrar na máquina que eu preciso disso. Sim, sim. E o sistema dizendo, ó, pode ficar tranquilo que a hora que você entrar, está garantido tudo isso para você. Bom, imagine isso, cara. Isso é a peça inteligente que eu mandei para você. Sim, sim, sim. Então, eu estudei. Quem se movimenta? Ela foi mais importante. Essa peça, agora eu estou terminando de estudar a ferramenta inteligente. Certo? A ferramenta. Por isso que eu liguei na Iscar para fazer, a ver como é que funciona o sistema de refrigeração por microcanal. Estou estudando. Né? Ok. As ferramentas também já vêm com um sistema óptico dentro dela e através de frequência, sem fio, já acoplado nela. Você vai ver. Eu vou mandar esse daí para você daqui uns 15 dias. Tá bom. Tá? Então, vamos voltar na peça. A peça é ela que nós administramos. Com certeza. Se eu sei onde ela está, quanto tempo levou, esses feedbacks
são importantíssimos para, na hora que ela voltar a ser feita de novo, eu sei exatamente o que vai acontecer com ela. 100% garantido que vai acontecer com ela. Eu vejo, por exemplo, agora, eu tenho visto uma empresa chamada Peer Industry, que tem uma plataforma, né, digital para usinagem compartilhada. Eu imagino que esse cara deve estar sofrendo. Tem todas essas informações que nós estamos... Ele tem 1.600, ele fala na propaganda, eu não conheço ele, 1.600 fornecedores. Ele é uma plataforma que aproxima cliente de fornecedor, sem que o fornecedor, esses 1.600, tenha tudo isso que nós estamos conversando. Você imagine que hora que esses 1.600 tiverem. Não, eu estou falando que é muito importante esses 1.600 terem uma tecnologia de gestão inteligente. Com certeza. E não está muito longe. Tudo isso que eu estou mandando para você são coisas que são tecnologia madura. Quando eu falo para você da peça inteligente, nela está o RFID e está o RTLS. Há mais de 20 anos tem eu brinco, sem parar no carro, a gente já se acostumou, né? Nem lembro o que é. No dia a dia da gente, você passa no pedágio sem pagar, sem parar. Sim. Se você quiser, o cara do pedágio fala assim: olha, seu Sérgio, o senhor passa aqui todo dia 10 horas da manhã, o que foi aconteceu que o senhor não passou hoje? Exatamente. O senhor morreu? Exatamente, assim exatamente. Então, legal. Quer dizer, a peça, olha, onde é que você está? O que você está fazendo aí? Sim, o sistema vai falar: o que você está não, fazendo aí? E eu falo assim, porque ninguém me levou para lá. Só de monitorar que as peças que vão parando no meio do processo já é um ganho, né? Não. Então, você falou em velocidade de atravessamento, eu tive que entrar num negócio futuro. Desculpe, mas é importantíssimo. E a tecnologia é extremamente madura. Com certeza. Você tem do lado aí uma empresa que fornece essa tecnologia. Tá certo que é cara. Existem coisas muito mais baratas que você mesmo pode fazer. Sim, com certeza. Eu sei como fazer, tá lá no papel. Sim, com certeza. Com certeza. Seu Sérgio, nossa, a gente tem muito assunto aqui, mas eu acho que senão vai ficar muito longo esse primeiro bate-papo, a gente pode deixar para outros, né? Eu queria só comentar, né, do lançamento do CNC Monitor, que é um desafio para a gente disponibilizar isso de forma gratuita para as empresas terem a primeira experiência de monitorar a disponibilidade, né? Então, a gente oferece a plataforma, a gente vai lançar agora, dia 20 do 8, a segunda versão, e a gente vai oferecer isso de forma gratuita para as empresas, que a gente consegue monitorar o processo, né? E a disponibilidade de forma 100% gratuita para qualquer empresa. Então, eu acho que eu brinco que é a primeira experiência para muitas empresas em começar a monitorar a disponibilidade, né? Mas eu acho que o mais importante não tem como a gente falar se a gente é eficiente ou produtivo ou utiliza a disponibilidade se a gente não mede, né? Então, acho que o primeiro trabalho, um dos primeiros trabalhos é medir. Um segundo trabalho é mudar a forma de pensar, né, em produtividade, né? Tirar velhos conceitos sempre foi aqui, sempre foi assim, para a gente conseguir sair dos 30% de média aí de OEE no Brasil, jogar para 60%, né? Olha o tamanho do passo que a gente daria, né? A gente, ainda mais com o dólar lá em cima, né? A gente se tornaria aí em termos mundiais aí a gente tem condições, tem capacidade, né? Mas eu fico sempre muito triste de ver a dificuldade que a gente tem de conseguir dobrar essa produtividade, né, de 30%. Não estamos nem falando de 80%, nós estamos falando de 60%, nós já estamos até contentes, né, para muitas empresas. E muitas ainda nem medem, né? Ou seja, esse é um aspecto que, por um lado, eu fico triste, mas a gente está tentando aí, né, e com esse bate-papo do senhor aí, que já está pensando alguns passos à frente, mostrar que tem muito espaço para a gente poder crescer em termos de produtividade, né, no Brasil. Não sei se você quer fazer algum comentário a respeito. O que eu acho que o que nós estamos fazendo é mais do que um problema, um negócio. Sim. Nós temos que pensar no Brasil, certo? Embora nós temos que pensar como profissional, na sua empresa, no meu trabalho,
mas nós temos que pensar num projeto. Eu estava lendo ontem à noite um projeto da Malásia para fazer tudo isso que nós estamos falando. Fiquei muito feliz de ver a Malásia, um paísinho, né? Então, nós temos que fazer, tornar tudo isso, essa primeira parte, um plano de governo. Eu vejo, por exemplo, em 1980, a empresa que eu trabalhava vendeu uma máquina de controle numérico. Uma. Até 1980. Então, o diretor chamou e falou, Sérgio, eu quero que você pense no que nós podemos fazer. Isso é conhecido, todo mundo que me conhece sabe disso. Todo mundo do mundo de máquina e ferramenta, eu chego numa feira e falo, ó, você foi responsável por tudo isso. Não é verdade. Bom, então o que acontece? Eu fui encarregado e fiz um projeto de formar 10.000 programadores e processistas de controle numérico. Falei, só assim que pode. E o primeiro cara, eu comecei a formar, peguei gente da escola de engenharia em Santa Bárbara do Oeste, comecei, ó, vem aqui que nós vamos, você come aqui, você estuda à noite, vem trabalhar de dia aqui, vem pra cá. E levamos aí até, em 8 anos, nós conseguimos formar os 10.000. Eu lembro que a primeira máquina que eu vendi foi para a Metalúrgica Onça, em Valinhos. Não sei se você conheceu essa empresa. Não conheci. Não conheci. É o pai do dono da Sistec. Sim. Então, o Kiko chegou e falou, Sérgio, maravilha, porque eu treinava os empresários para entender a tecnologia de flexibilidade do CNC. Sim. Colocava em fabricar 50 peças. E ele ficava entusiasmado com isso. Né? E ele chegou e falou, mas maravilha, Sérgio, no meio de 20, 30, 40 empresários que a gente treinava por vez, e mais gente aí. Aí ele falou, mas eu quero comprar uma máquina. Quem que vai operar? Quem que vai programar isso? Falei, meu amigo, eu te vendo a máquina e te entrego o programador. Então fala isso para mim agora. Chamei, eu lembro até hoje, o cara chamava Cidinho. Chamei Cidinho, vem aqui, ó. Esse senhor está querendo um cara que você já está maduro, você já está ficando muito velho aqui no nosso centro de treinamento. Está na hora de você sair. Naquele mesmo dia eles acertaram, naquele mesmo dia eu saí com um pedido de uma máquina de $400 mil. Graças a um cara que custava, na época, $1.000. Entendeu? Então, é isso que nós temos que fazer. Trabalhar a cultura, né? A gente espera que o Senai, a exemplo da Embrapa, né? O agronegócio está maravilhoso, por causa hoje o agronegócio representa 25% do PIB, enquanto a indústria de transformação está capengando para ser 10%, quando deveria ser 20% do PIB. Está caindo de 10% para 9% agora. Se nós não fizermos isso, vai acabar a iniciativa privada, porque o Senai ainda ensina o torneiro, ainda tem curso de tornearia e fresamento. Entendeu? Como deveria ter outras coisas. Trabalhar mais a tecnologia dentro de um contexto de produtividade, como é a Embrapa. Ó, eu estou criando essa nova variedade de cana, eu vi esses dias, porque essa nova variedade de cana vai precisar menos hectares plantados. Vai dar mais cana por hectare plantado. O Senai devia falar, eu estou fazendo isso porque você vai fazer muito mais peça por unidade de tempo, com uma eficiência de 85%. Então, essa é a minha recomendação. Legal. Seu Sérgio, muito obrigado aí pelo nosso primeiro bate-papo. Né? Daria para a gente fazer vários aí, eu acho que nós cumprimos o objetivo aí de compartilhar. Toda vez é uma aula com o senhor, né? Toda vez eu brinco que eu estou aprendendo. Eu acho que é muito legal, uma cabeça bastante lúcida da realidade das fábricas, do que está acontecendo, e pensando muito à frente. Né? Eu acho que isso é fundamental. Então, a gente fica só olhando para o nosso umbigo e não olha para frente. A gente tem que olhar para frente e sempre o senhor está pensando bem à frente do que a gente tem aí na indústria. Então, queria agradecer mais uma vez aí a sua participação e obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade. Infelizmente, eu devia estar fazendo isso desde o chão de fábrica,
mas estou fazendo desde chão de cara, de coração. Não, Muito legal. obrigado, viu, por essa oportunidade. Imagina, obrigado, senhor. Um abraço. Abraço, até mais.